Voltamos com o nosso Sem Filtro e agora vamos falar de Rita Lee. De novo ainda, gente. Nunca vamos parar de falar dela, né? A Rita lançou, quer dizer, ela deixou pronto pra gente um presente, o livro de memórias dela. Outra autobiografia lançado recentemente pela Globo Livros, tá aí a capa do livro. Ela narra a descoberta e o tratamento do câncer de pulmão. Mas é de um jeito muito divertido. Tem umas passagens, né? É tenso, é difícil, mas a Rita faz a gente rir até na desgraça dela. Eu li e vou dizer para vocês o que mais me chamou a atenção. O desespero dela com a proximidade da morte. Ela conta de uma maneira muito irônica algumas passagens. Em uma delas, por exemplo, ela fala que precisou ser contida por 4 enfermeiras na cama do hospital para não sair correndo pelos corredores ou pular da janela, de tanto desespero que ela estava enfrentando ali ao se deparar com o tratamento contra o câncer, com a morte. É esse medo que a gente tem, todas nós temos, né? Mas por que a gente se sente assim quando fala, quando pensa na morte? A nossa produtora, Rafaela Polo, participou recentemente de um evento organizado pela Luana Piovani, chamado Oráculo, aqui em São Paulo, e tinha lá uma médica especializada em cuidados paliativos, a Ana Cláudia Quintana. A Ana diz que o medo da morte, no geral, vem porque a gente não sabe lidar com o que é prioridade na nossa vida. E aí, quando percebe que esse tempo está acabando, já é tarde demais. Deixa eu chamar as minhas duas amigas aqui, porque a gente vai falar disso agora. Cris, o assunto é um tabu justamente porque emociona a gente, porque nos incomoda, né? Mas a gente precisa falar disso, né? Talvez esse medo também venha com tanta força, justamente porque fica ali no indizível, né? Não sei se a gente lida bem aqui na nossa cultura, né, Camila, com a morte, assim, eu acho difícil, até eu tenho filho pequeno, é difícil conversar sobre isso, né, quer dizer, é difícil falar disso de um jeito leve, bom, não sei, sob uma perspectiva boa, eu preciso aí dar uma estudada nas culturas orientais, que lidam melhor com isso. Eu aqui, assim, o meu filho se deu conta muito de cara, assim, com a morte durante a pandemia, né, Camila, ele era muito pequenininho, ele me ouvia trabalhando com isso e fazendo reuniões e fechando o jornal sobre 100 mil mortes, 500 mil mortes, 600 mil mortes, perdeu gente próxima, então foi muito difícil, assim, ele ficou com muito medo e eu não sabia, não sei direito como abordar realmente, não fui criada lidando com isso de forma leve, assim, a minha família sempre foi motivo de desespero, tipo, ai, nem fala sobre isso, nem quero pensar nisso, sabe? E o nem quero pensar nisso dificulta como a gente lida, né, Camila? Me ensinem um pouco, eu não sei lidar, eu tento, enfim, fazer o discurso que a gente, né, a pessoa nunca morre, a pessoa fica dentro da gente, não sei o que, piora, enfim, eu não sei muito como lidar com esse tema. Eu te falei, quando você estava contando até os detalhes da Rita Lee, eu falei, ai, perdi uma pessoa muito próxima por câncer, não consigo falar sobre isso, Camila, não quero, não Mas quero é que eu entrar acho que nesse o não fala. lugar. Você falou assim, ai, me ensinem. É complicado, viu, Cris? Porque eu acho que a Como gente também não faz? sabe, né, Sema? E a Rita, ela fala no livro várias vezes sobre a percepção que ela tem da morte, no sentido assim, ela é muito espiritualizada, né? A gente já falou aqui em alguns momentos, né? No dia da morte dela, a gente fez um programa super especial falando dela. E ela fala sobre a gente ser de luz, o nosso espírito, a nossa alma ser o mais importante, o corpo ser uma passagem física. Mas me chamou muito a atenção que mesmo ela, e dá pra ver que ela acredita nisso, tá? Não é só um papo, um discurso de uma pessoa namastê. Ela acredita mesmo nisso, é o que guiava ela na vida. Mas mesmo ela, quando se viu ali, tão próxima de uma situação como essa, ficou em desespero. Eu queria estender um pouco essa conversa, porque queria saber a opinião da Sema também. Para mim, vou já falar, é muito difícil também. Ao mesmo tempo em que eu não acho que a gente deve falar para uma criança que a pessoa virou estrelinha, eu também não sei como dizer o que é a morte e explicar por que alguém que estava aqui não vai mais estar aqui com a gente. Mas queria ouvir sua opinião também, Sema. Olha, Camila, você me colocou agora, porque também é um tema bastante complexo, assim. Eu sou uma pessoa religiosa, né? Eu tenho a minha religião e eu acredito, a partir da perspectiva da religião que eu cultuo, de que o fim não está aqui, né? Não está no corpo. Mas eu acho que a gente, de fato, né? Repetindo aqui, Cris Fibe, a nossa cultura está muito presa nessa matéria, né? A nossa despedida ela é muito dolorida, né? O velório, o enterrar. A gente tem toda uma cultura muito pautada na dor dessa despedida.
Eu conheço não, né? Já estudei sobre outras culturas, por exemplo, algumas culturas que a gente pode encontrar em países africanos, que a relação é diferente, a relação tem um outro tipo de celebração, outro comunicação ali muito regada à música, muitas vezes, a celebração passa pelo corpo, mas a gente tem uma cultura aqui bastante ocidental, né? Bastante pautada na dor do encerramento. Eu acho que no caso da Rita, por exemplo, eu não tenho a menor ideia do que é ter vivido o que ela viveu. Acho, há pouco tempo atrás eu recebi a notícia, foi mais ou menos em 2021, de que uma amiga muitíssimo próxima que eu tenho como minha irmã estava enfrentando também uma condição de saúde delicada, semelhante com a da Rita. E naquele momento eu não tive, assim, o que sentir, o que pensar. A finitude estava tão próxima que eu não conseguia admitir, sabe? Mas a forma que ela levou, eu acho que a forma que a Rita levou é de um respeito à vida tão grande. Né? Eu acho que esse respeito à vida é uma coisa que a gente precisa sempre trazer nas nossas comunicações. O que a gente deixou aqui enquanto a gente passou por esse terreno, né? Eu acho que a Rita, é clichê falar isso, mas a Rita deixou um legado tão fabuloso, uma vida tão absoluta, não só nos seus livros, mas nas suas músicas, que, embora ela tenha enfrentado tamanha solidão e a dor de partir, que é sempre muito grande, a gente precisa também olhar para esse lado, né, do que ela deixou para a gente aqui. Eu acho que, claro, que para quem fica, a gente falou muito da relação que ela tinha com o companheiro dela, eu lembrei agora da entrevista que ele deu para o Fantástico, e aquela dor e aquela ausência tão grande, mas ao mesmo tempo tinha ali tudo que ela deixou entre os dois, todo o amor que ficou entre os dois e que é eterno, né? Ele chegou a dizer isso não com essas palavras, com outras, mas o quanto que aquela convivência tinha sido eterna. Então, acho que o medo, ele vai estar sempre perto da gente, não tem como. Eu acho que o segredo é a gente tentar focar no que a gente tem deixado, no que a gente tem trabalhado para deixar aqui. Eu acho que tem uma coisa que a Rita realmente não fez, foi ter partido com algum tipo de arrependimento ou com a sensação de que não fez o que gostaria de ter feito. Ela fez, né, completamente. Eu acho que esse medo ela não teve.